Saudações, nobres alunos, bem-vindos a mais uma aula do regime eletivo remoto e hoje ainda trataremos sobre competência, mais precisamente, competência em razão da pessoa. Na sequência, na aula passada, nós estávamos falando da prerrogativa especial ou do foro especial por prerrogativa de função do prefeito e do deputado estadual. Recapitulando, ambos têm direito a serem julgados por órgãos de segundo grau, caso cometam crimes. Caso cometam um crime afetos à competência da Justiça Comum Estadual, eles serão julgados pelo Tribunal de Justiça. Caso cometam um crime afeto à competência da Justiça Comum, da Justiça Federal, eles serão julgados pelo Tribunal Regional Federal. E caso cometam um crime afetos à competência da Justiça Eleitoral, eles serão julgados no Tribunal Regional Eleitoral. O que interessa aqui é que eles serão julgados sempre pelo órgão de segundo grau e de acordo com a natureza do crime. Crime comum de competência da Justiça Estadual, Tribunal de Justiça. Crime comum de competência da Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. Crime eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. E o júri? Aí é que os dois vão se diferenciar. O prefeito, caso cometa um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque a previsão do júri está na Constituição e a previsão do Tribunal de Justiça também está na Constituição. Logo, não há hierarquia entre essas duas prerrogativas de foro. Porém, o Tribunal de Justiça tem especialidade, ou é mais específico, face ao júri. Logo, o Tribunal de Justiça ganha. Vai julgar o prefeito nos crimes dolosos contra a vida. Já no deputado estadual, a previsão do foro especial por prerrogativa de função do deputado estadual, ela está na Constituição Estadual, que tem hierarquia inferior da Constituição da República. Sendo assim, em caso de crime doloso contra a vida, quem irá julgar o deputado estadual é o próprio júri e não o Tribunal de Justiça, por uma questão de hierarquia, ok? Bom, vamos falar do juiz de direito e do membro do Ministério Público. Vamos começar pelo juiz de direito estadual e pelo membro do Ministério Público Estadual. Eles também têm direito a serem julgados pelo órgão de segundo grau. A diferença é que, se cometerem um crime afeto à Justiça Comum Estadual ou se cometerem um crime afeto à Justiça Comum Federal, eles serão julgados pelo TJ. Isso, o juiz de direito estadual e o membro do Ministério Público Estadual. Eles serão julgados nos crimes comuns, sejam eles de competência da Justiça Estadual, sejam eles de competência da Justiça Federal, eles serão julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado em que exercem a função. Note que já há uma diferença do juiz, do prefeito e do deputado estadual, ok? Aqui não faz diferença se o crime é da Justiça Federal ou se o crime é da Justiça Estadual. Eles serão julgados pelo Tribunal de Justiça Estadual. A diferença são os crimes eleitorais. Caso cometa um crime eleitoral, o juiz de direito estadual ou o promotor de justiça do Ministério Público Estadual será julgado no Tribunal Regional Eleitoral. Tudo bem até aqui? E o júri? No júri, o juiz de direito estadual e o membro do Ministério Público Estadual seguem a regra do prefeito. E eles vão ser julgados perante o Tribunal de Justiça, porque tem especialidade, porque o Tribunal de Justiça é previsto na Constituição da República. Logo, ele tem especialidade face ao júri. Um juiz de direito não será, nos crimes dolosos contra a vida, não será julgado pelo júri. Será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado em que exerce a sua função. Bruninho, juiz federal, e o membro do Ministério Público Federal. O membro do Ministério Público Federal, ele não é chamado de promotor, tá? Ele é chamado de procurador, procurador de justiça. Então, o procurador de justiça do Ministério Público Federal, que atua em primeiro grau,
E o juiz de direito federal, ele será julgado, ou eles serão julgados, no Tribunal Regional Federal da região em que servirem. Então, se vocês lembram comigo em direito constitucional, nós temos 5 regiões, tá? Seja um crime de competência da Justiça Estadual, seja um crime de competência da Justiça Federal, o juiz federal e o procurador de justiça do Ministério Público Federal ou de qualquer Ministério Público da União, eles serão julgados pelo Tribunal Regional Federal. Tudo bem até aqui? Exceção feita aos crimes eleitorais, em que eles serão julgados no Tribunal Regional Eleitoral. Beleza até aqui, pessoal? Vamos continuar. Em caso de dúvida, me interpele no fórum. Bruno, o juiz, quando ele é promovido, ele chega no tribunal, ele não é mais chamado de juiz, ele é chamado de desembargador. O desembargador, caso cometa um crime, ele vai ser julgado no STJ, que é o órgão jurisdicional acima dele. Ele não será julgado no TJ, onde ele exerce as funções. Ele será julgado no STJ, que é o que está acima dele. Muito razoável. Tranquilo de entender. Os ministros do STJ, se cometerem um crime, serão julgados no STF. Também está acima dele. Tranquilo de entender. Os ministros do próprio STF, se cometerem um crime, serão julgados no próprio STF, porque não tem ninguém acima dele. Tá, fácil de entender. Bom, Bruno, o promotor de justiça estadual, se ele cometer um crime comum, estadual ou federal, ele vai ser julgado no TJ. Beleza. Agora, o promotor, quando ele é promovido e ele chega a trabalhar no tribunal, junto com o desembargador, ele não é chamado mais de promotor. Ele é chamado de procurador de justiça estadual. Quem é o procurador de justiça estadual? É o membro do Ministério Público Estadual que trabalha no Tribunal de Justiça. Bruno, ele segue a regra do desembargador? Que se o desembargador cometer um crime, ele vai ser julgado no STJ. Desembargador, entendam, né? O membro do Poder Judiciário que atua no Tribunal de Justiça. Ele é chamado de desembargador. Se ele cometer um crime, ele vai ser julgado no STJ. Agora, e o Procurador de Justiça Estadual? Quem é o Procurador de Justiça Estadual? O membro do Ministério Público Estadual que atua junto ao Tribunal de Justiça. Entre aspas, ele é o promotor de justiça do Tribunal de Justiça, mas ele é chamado de Procurador de Justiça Estadual. E se ele cometer um crime, ele vai seguir a regra do desembargador? Ele vai para o STJ? Não. Olha que coisa estranha. Olha que pegadinha de concurso, de OAB. Ele vai ser julgado no próprio TJ. Muito estranho. Muito estranho. E ele será julgado no mesmo lugar que o promotor. O promotor de justiça estadual, ou o promotor, né, ou membro do Ministério Público Estadual, que é o promotor de justiça. E o procurador de justiça estadual, eles serão julgados no mesmo órgão, que é o TJ. Eu particularmente acho estranho, porque ele vai ser julgado num órgão perante o qual ele atua. E as relações humanas são muito complexas, né? Você pode ter lá uma pessoa que é muito sua amiga, como você pode ter uma pessoa que você detesta. Essas relações de trabalho, esse dia a dia, audiência, clima tenso. Quer dizer, você pode ter alguém que você vai virar muito amigo dele, como você pode ter alguém que você vai ter problema pessoal com ele. Fora a possibilidade de influência, né? Aquele convívio do dia a dia. Pô, por que o desembargador é julgado no órgão acima, que é o STJ, e o procurador de justiça que atua junto com ele é julgado no mesmo órgão? Estranho isso. Não dá para entender a Constituição. Então é uma pegadinha que muita gente, se for usar o raciocínio lógico na hora da prova, erra. Porque isso é ilógico. Mas é assim. Bruno, vamos lá para o juiz de direito federal, então. O juiz de direito federal, ou o juiz de direito da Justiça Federal, assim como o juiz de direito da Justiça do Trabalho, eles serão julgados nos crimes comuns, federal ou estadual, perante o Tribunal Regional Federal. Bruno, e os membros do Judiciário do Tribunal Regional Federal? Aí eles vão seguir a regra do desembargador, eles vão ser julgados no órgão acima, que é o STJ. Bruno, me explica. Como é que funciona, então, o promotor de justiça da Justiça Federal? Já começou errado, porque ele não se chama promotor de justiça, tá? O membro do Ministério Público Federal, ele não é chamado de promotor, ele é chamado de procurador de justiça federal. Inclusive os que atuam na primeira instância. Vou repetir, tá?
na Justiça, no Ministério Público Federal, não há promotores de justiça, há procuradores de justiça federal. Tanto que trabalha no primeiro grau, com juiz de direito, comum ou monocrático, quanto o membro do Ministério Público Federal que atua no Tribunal Regional Federal. Ele é considerado procurador de justiça federal. Aqui a regra muda, ok? O procurador de justiça federal, que é entre aspas, tá? Só para vocês entenderem, o promotor de justiça da Justiça Federal, ele será julgado no Tribunal Regional Federal, que é um órgão que está acima dele. Ou seja, o juiz de direito federal e o procurador de justiça federal, que atuam no primeiro grau, ambos serão julgados no Tribunal Regional Federal, caso cometam um crime comum, estadual ou federal. Já o procurador de justiça federal, que atua junto ao Tribunal Regional Federal, esse já será julgado no STJ. Por quê? Porque tem uma previsão da Constituição que fala que os membros do Ministério Público da União que atuarem junto a tribunais serão julgados no STJ. Tranquilo? Bruno, e se o membro do Ministério Público Federal atuar no STJ? Ele também será julgado no próprio STJ, onde ele trabalha. Só o Procurador-Geral da República que será julgado no STF. Então, cuidado com essa pegadinha, cuidado com essa bizarrice da Constituição, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Deixa eu dizer para vocês, eu achei que vocês poderiam ter tido uma nota melhor na prova. O que eu vou fazer nessa próxima prova, né? Eu vou fazer uma revisão. Depois dessa aula aqui, eu vou gravar uma revisão com base na prova da semana que vem, ok? Para ver se vocês melhoram essa nota aí. Mas vocês estudem, pessoal. Grande abraço, sucesso para vocês aí.